Meus amados, nós estamos nessas quartas-feiras tratando de um assunto importantíssimo, uma palavra que deu, uma missão que Deus colocou para esse tempo para nós. E Deus nos inspirou, e até porque tem visitantes aqui, vai achar estranho, não é costume, dois pregando ao mesmo tempo, né? Mas Deus nos levou a ministrar esse assunto juntos, uma dobradinha aqui dos pastores. E já tem algumas quartas-feiras que a gente tem feito isso. E eu acho que nós estamos encerrando hoje essas ministrações com esse tema. O quê? Próxima semana o quê? Bom, a gente já tinha combinado, irmão. Ele tá brincando, irmão. Não estou brincando nada. Tá brincando. Você vê que a gente precisa de cura na alma, que até aqui em cima a gente... Amém, irmãos? Hoje, de uma forma muito especial, eu quero ministrar uma palavra que, na verdade, para quem trabalha nessa área de cura da alma, e esse tem sido o assunto, Deus nos fez enxergar que a gente está num tempo que precisa muito. O mundo do jeito que está, o que nós especialmente estamos vivendo nesse tempo, e as demandas que a gente tem acompanhado na vida dos nossos irmãos, nos deu assim um sentimento, e Deus vem então nos alertando acerca da importância de ministrarmos sobre isso. E a gente vem então trazendo várias ministrações desde o início, primeiro para a gente entender que realmente a palavra revela que todos nós, irmãos, nós temos circunstâncias na alma que precisam de cura. E a gente tem vários textos que mostram isso. E a gente vem então construindo uma compreensão e ao mesmo tempo trazendo luz sobre várias áreas da nossa vida que precisam de uma intervenção de cura. Obrigado. É que não é costume na quarta-feira, né? É mais no domingo. O irmão está me lembrando, é verdade, eu preciso conhecer aqueles que nos visitam. Só um minuto, antes de eu conhecer, Diego, isso aqui tem como diminuir isso, beleza, melhorou muito, porque a gente pode ver as pessoas. Obrigado. Então, quem é que nos visita hoje? Eu já vi aqui uma turma de São Paulo que a gente conheceu na entrada, né? Faz assim para o povo conhecer vocês, ó, turistas de São Paulo. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Tem mais alguém aqui que está nos visitando hoje, talvez primeira vez, ou quem? Não, só essa turma. Tem mais lá? Ah, tem uma jovem ali. Bem-vinda. Deus abençoe. Também. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, como eu ia dizendo, essa ministração, a gente tem buscado do Senhor o discernimento de aplicarmos aquilo que verdadeiramente pode gerar aqui em momentos de culto. Porque nós entendemos que a gente precisa fazer um trabalho de cura e às vezes isso requer alguns momentos de discipulado, de trazer luz sobre muitas coisas. Mas a gente tem buscado ministrações que têm um poder, ou tem reunido na ministração aquilo que pode gerar realmente algumas circunstâncias de cura no nosso meio. Mas sabendo, cada um de nós, que às vezes é só o início de um processo e que precisa de continuar. Às vezes a gente só tem o diagnóstico. Muitas vezes na ministração a gente só identifica que está realmente precisando e que tem algo em nós que precisa de cura, da intervenção do Senhor. Mas então vamos para o texto. Vamos embora, pastora. Nós vamos usar aqui um texto clássico. Na verdade é um personagem clássico para trabalharmos essas questões de cura da alma. E a vida dele traz assim para nós uma condição de ministrarmos e de observarmos várias áreas da vida que precisam de cura da alma. Enquanto eu falo, você pode ir acrescentando. Antes de iniciarmos aqui, eu só quero te dizer que se Moisés, que foi levantado por Deus para livrar o povo da fome, né? Se Moisés, ou se José
Tô igual você, né? No vídeo. Eu fui rir dele no vídeo, tá vendo? Toma, tá vendo aí? Tá vendo aí? Foi rir de mim. Nós fizemos um videozinho para divulgar e ele ficou chamando José de Moisés. Aí eu tô agora chamando José de Moisés também. Tá vendo? Nós somos um. Mas se José, irmãos, que foi tão cheio de Deus, viveu dramas familiares, viveu dramas interiores, foi ferido na sua alma, imagina nós. Então nós vamos fazer hoje um estudo de caso. Vamos olhar para a vida de José e vamos avaliar as nossas próprias vidas e ver que o que Deus fez na vida dele é plenamente capaz de fazer na minha e na sua. Amém, queridos? Vamos lá. Está em Gênesis 37, versos 2 em diante. Presta atenção. Não, eu que leio. Nós combinado, amor. Combinei. Aqui onde tem gravatinha sou eu. Onde tem rosinha é você. Tá bom. Tá tudo Ainda com botei rosa uma aqui. gravatinha para não ter dúvida. Amém. Vamos lá. A gente vai usar a vida de José, relembrando primeiro o passado dele. E enquanto a gente relembra o passado de José, poxa, vai relembrando o seu. Porque o foco aqui, na verdade, não é nem ele. Ele só é um instrumento, uma ferramenta para nós. A vida dele só é um exemplo. Mas o foco aqui é a minha e a sua. Então, enquanto a gente relembra o passado dele e as coisas que aconteceram com ele, relembre do seu. Puxa a memória. Vai tirando, abrindo aquelas gavetinhas e trazendo a memória. Eu vou trazer aqui um pequeno texto que já ajuda a gente a ter o panorama de quem foi José e o que ele sofreu. Gênesis 37, de 2 a 5, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Presta atenção. Essa é a história da família de Jacó. Mas essa é a história da sua família, Heroíto. Da sua família, Douglas. É essa história que está em foco aqui. Você tem uma história. Cada um tem uma história aqui. E começa o texto assim, e é bom que eu e você precisamos entender que a nossa casa, a nossa família tem uma história. E a gente precisa lembrar da história da nossa família. Porque a história da nossa família tem uma ação direta na nossa história. Seja no momento que estamos vivendo, ainda entre família, com pai e com mãe, e mesmo no futuro, principalmente no futuro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, presta atenção, irmãos, começa o texto marcando um momento específico na idade. E eu quero dizer que a minha e a sua ferida na alma tem um marco, tem uma data, tem uma idade, tem uma circunstância. E eu quero te dizer também que isso não está restrito só à família, mas a relacionamentos. Porque enquanto você tem uma família, enquanto você está com a sua história, você tem amigos, você tem parentes, você tem uma série de relacionamentos que também estão envolvidas nesse ambiente. No caso dele, começa com essa idade, a narrativa da história dele, ou do episódio que Deus quer mostrar. Onde a flechada aconteceu? Onde foi o momento que as circunstâncias começaram a acontecer? Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Fofoqueirozinho. Você já começou a entender que está aqui para mostrar que ele era um leve-trás? Depois tem outros textos que vai mostrar que Jacó manda ele ir lá para ver os filhos e trazer as notícias. Ele era um leve-trás. E você sabe que quando a gente tem irmão, quando a gente é o leve-trás, quando a gente é o fofoqueiro, quando a gente é aquele que conta, meu Deus, a casa cai para todo mundo. Não sei na sua casa e na sua família, mas ele era assim. A gente olha para José. Você pode ir falando, que eu não gosto de você ficar caladinha, não. Você em casa, você me atrapalha o tempo todo. Aqui você fica inibida. Você começa a falar, ela... Aqui ela fica quietinha. Tô gostando de ver.
Aqui no texto a gente olha a vida de José e a gente fica comovido sempre com ele, porque o sofredor aqui foi ele. Mas a gente tem que olhar que toda história tem dois lados. Toda história tem circunstâncias e porquês. A gente não quer aqui botar na balança a atitude de um e de outro, mas os porquês têm uma origem. E aí diz o texto ainda aqui, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Ó, a preferência do pai. Não sei se na sua casa teve isso. Gosta mais dele, gosta mais dela. Mas aqui era declarado, o pai gostava mais dele. Agora tinha um porquê também. Entenda que tudo tem porquê. E o texto diz assim, ó, porque lhe havia nascido em sua velhice. Eu quero te dizer que os nossos pais também têm circunstâncias, também têm feridas, também têm erros, têm circunstâncias que cooperam muitas vezes para as nossas feridas. Às vezes nossos pais também sofreram coisas, às vezes tem circunstâncias que levaram nossos pais a fazerem o que fizeram. Tem porquê, irmão. Toda história tem porquê. Porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai, eles sabiam, isso os incomodava, isso era motivo de desacordo, de tristeza, de confusão. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, o pau quebrava sempre. Era a rusga. Tinha os palavrão da época, sim. Era. Eles não conseguiam conversar amigavelmente. Quando é que você não consegue conversar amigavelmente? Quando você está sempre em discussão e ofendendo um ao outro, dando uma alfinetada. E para finalizar, versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Aí a gente lembra dos sonhos de José, que até com relação ao pai, ele gerou algo. Aí depois a gente vê o crescimento dele. Eu não vou entrar em todo o texto, que o foco é o que vai acontecer a partir daí. Mas ele foi vendido como escravo. Lá no Egito ele sofreu, ele foi preso, ele foi caluniado, injustiçado. E toda a história, a maioria de nós aqui conhece muito bem de José, até ele se tornar o José, um líder no Egito, alguém de prestígio, alguém que era muito conhecido. E a gente olha para José e a gente se vê, porque ele tinha as angústias, as pressões, né, as dores, as lágrimas que ele chorou. Eu quero dar um breve testemunho. Eu, criança, eu sou a mais velha, eu tenho 50, meu irmão tem 47, minha irmã tem 41. Cinquentona, hein? 50. E então, quando minha irmã nasceu, eu já tinha 9 anos de idade. Meu irmão tinha uma bronquite crônica, com muitas crises. E eu tive a minha crise. E aí a vovó Neide está se segurando ali na cadeira. Porque, irmãos, quando não há uma ferida, o inimigo cria. E minha mãe, ela nunca fez nada para eu me sentir preterida, ou abandonada, ou nada disso. Excluída. Mas eu me sentia assim. Porque meu irmão precisava de muita atenção. Ele ia para o médico, ele passou 2 ou 3 anos iniciando o ano letivo e não conseguia terminar o ano letivo porque ele tinha crises de falta de ar. Ele convulsionava, ele parava de respirar. Literalmente, ele ia para balão de oxigênio. E os meus pais, principalmente minha mãe, com muito carinho, com muito amor, cuidando dele. E minha irmã, 9 anos mais nova, bebê. Então eu olhava para aquela situação e dizia assim, não é possível que tudo é para eles e nada é para mim.
Isso é a cabeça de uma criança de 9, 10 anos de idade. Tudo para eles e nada para mim, era o que eu pensava. E aí, irmãos, abrindo muito aqui a minha intimidade, a minha vida, um dia, criança não tem jeito, eu subi no guarda-roupa da minha casa, e no alto do guarda-roupa tinha uma pasta daquela executiva 007, aquela pasta de advogado. E abri aquela pasta, pego um documento, nesse documento uma certidão de casamento. Nessa época eu não sabia que meu pai havia sido casado anteriormente. Minha mãe era o segundo casamento dele, mas eles eram muito discretos. Se casaram e nunca contaram nada pra gente. Eu não sabia disso. Mas eu já estava na escola, obviamente, tinha quase 10 anos de idade. Então eu pego aquilo, estava escrito lá, certidão de casamento, Vicente, que era o nome do meu pai, com uma pessoa chamada Linda. Minha mãe chama Neide. Presta atenção como o inimigo faz na mente da gente. E mesmo que as pessoas que nos amam, os nossos pais e mães e familiares, não tenham a intenção, o inimigo usa circunstâncias. E eu olho aquela certidão de casamento, olho aquilo e digo, agora eu entendi. Caiu a ficha, entendi tudo. Eu não tenho porque ela não é minha mãe. Porque eu sou adotada, eu sou filha dessa aqui, que está aqui escrito nesse papel. Pensa numa crise existencial. Irmão, nada disso. Eu sou filha da minha mãe querida, linda, cheirosa, minha melhor amiga. Mas naquela época veio como uma flechada. E na minha cabeça de criança eu tinha convicção, eu tinha certeza que ela dava mais atenção ao bebê, a Luciana, e ao doentinho, Cristiano, hoje pastor também, graças a Deus, para a glória de Deus. Porque eu não tinha nada, eu era mais velha e eu era saudável e eu não tinha necessidades especiais, então ela tinha que se gastar mesmo com os outros filhos. Mas irmãos, isso teve algumas repercussões na minha vida e glória a Deus, porque o Senhor traz a visão, traz a ideia que a gente precisa de cura, e eu já fui curada disso. E já conversei com minha mãe e hoje eu falo publicamente disso, e ela também sabe que não há dolo na minha mãe, não há nenhuma circunstância. Mas o José era fruto de uma família emocionalmente doente. Ele reagia porque ele estava naquele meio e a gente se identifica. Nós vamos descobrir que é impossível pegar essas feridas que nascem na casa da gente, no curso da vida da gente, e jogar para debaixo do tapete. As consequências vêm. Não dá para a gente dizer que não viveu. Não dá para empurrar como lixinho embaixo do tapete, camuflar e continuar vivendo normalmente, porque a conta vai chegar. E a vida de José vai exemplificar a minha e a sua. E vocês vão ver José adulto, lembrando de quando ele foi jogado na cisterna, de quando ele foi vendido como escravo, de quando ele sonhou e foi rejeitado. A verdade é que as marcas do passado, as feridas, precisam ser tratadas, necessitam de ser tratadas. E a história de José, ela é muito boa porque mostra que mesmo alguém que teve tantas circunstâncias, e não foi só no seu tempo de juventude novo, mas depois do decorrer, mesmo assim, Deus o usou de uma forma sobrenatural. Então significa que eu e você, independente do que sofremos, independente das circunstâncias que aconteceram conosco, e que mesmo que ainda não estejamos curados de todas as coisas, isso não impede de sermos usados por Deus, do olhar de Deus e da ação do Espírito Santo caminhar junto conosco. Mas é algo que Deus deseja, que sejamos plenos, totalmente curados. Porque a plenitude de vida com Deus e com o Espírito Santo necessita de passar por cura, por transformação, por sermos transformados, regenerados. E é necessário então que todas as circunstâncias que o próprio Senhor nos revela, é aquilo que nós precisamos colocar os olhos e buscar nele a cura, a forma de curarmos. Mas José é esse exemplo. E ele,
a gente viu que se tornou alguém bem-sucedido, alguém que se tornou famoso, alguém que aparentemente já não sofria com esses problemas, com essas situações. Por quê? Porque José era alguém que tinha comunhão com Deus, orava, buscava a Deus, ouvia a Deus. Lembra da interpretação dos sonhos? Temia a Deus. Lembra quando a mulher de Potifar tentou ficar com ele? Ele temia ao Senhor. Então esse é o homem que tem uma vida ativa com Deus. E eu quero que você observe isso. Tem uma vida ativa com Deus, sim, mas ainda sofria na alma. Porque no decorrer do que nós vamos mostrando da vida de José, a gente vai ver que ele sofria e muito com tudo aquilo que estava no passado. E a gente vai ver então a intervenção do Senhor e como isso se desdobrou. Por isso que a história dele é muito boa para enxergarmos tanto aquilo que nos afeta, seja algo parecido com ele ou seja algo muito diferente, mas que é da sua realidade, e ver também a intervenção de Deus e como Deus entra e traz a cura, o caminho para a cura. José se torna governador do Egito. A Bíblia diz que abaixo de Faraó, somente abaixo de Faraó, ele tinha autoridade sobre todo um país. Então a gente olha para a vida bem sucedida desse homem e a gente pensa, está tudo resolvido, está de boa, ele está de bem com a vida. Mas será? Será mesmo? Abre aí a sua Bíblia, Gênesis 41, versos 51 e 52. Nós vamos olhar para dentro do coração de José, para a história de José, e vamos entender algumas coisas. E você vai receber algumas chaves para essa compreensão. E é plenamente possível que você olhe para dentro de si e enxergue algumas coisas também. Gênesis 41, verso 51 diz: José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos de fome. Lembra? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. É isso. José está nesse contexto. José está nesse contexto aí. Foi ele que desvendou o sonho. Foi ele que fez todo o projeto de, enquanto o tempo da colheita era bom e próspero e farto, de guardar para o tempo de escassez. Então José teve no Egito, depois de vendido, escravo Potifar, ele teve 2 filhos que nasceram antes dos anos de fome. Ao primeiro, ele deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Verso 52, ao segundo filho deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza ou aflição. Nós vamos identificar na história bíblica que a alma de José estava enferma. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Olha o nome que ele botou no filho. Ele já era adulto, ele tinha passado por muita coisa, mas ele põe o nome do menino, Manassés. E ele diz: Deus me fez esquecer o sofrimento e a casa dos meus pais. Ali você vê a ferida profunda de tentar esquecer o passado, de tentar esquecer os pais, os irmãos, a família, de tentar continuar vivendo a vida sem se envolver mais, sem procurar mais, sem falar mais, sem conversar, sem saber notícia. Não quero mais saber. Você conhece alguém assim? Virou a página. Um amigo que te feriu, uma pessoa que caluniou você, alguém do seu convívio que você hoje não quer nem saber. Como dizem por aí, nem pintado de ouro você quer ver. É isso que mostra quando o nosso coração está enfermo. E depois, ao segundo filho, deu o nome: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Ele ainda olha para o Egito e diz: esse é o lugar da minha tristeza. Então é muito comum e provável que a gente dê continuidade à nossa vida.
Entre na fase adulta, viva, construa, trabalhe, edifique, se case, tenha filhos, ponha nomes aos filhos e aquelas coisas lá do passado, aparentemente enterradas ao longo dos anos, ainda estão lá. E vocês vão perceber na história dele o quanto isso afeta e quanto Deus desejou curá-lo e deseja curar a minha vida e a sua vida. Quando ele bota o nome de Efraim e diz: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza, que a gente olha, se você vai olhando a vida dele lá, não parecia mais triste. Ele era um homem próspero, ele era um homem honrado, Um governador, um vitorioso. É como se diz assim: aquilo deixei para trás, nem penso mais, nem vivo mais isso. Mas o nome do filho mostrava que mesmo naquela terra que ele era próspero, que ele era vencedor, que todo mundo olha para você ou para mim e acha que você é um vencedor, que está tudo bem, que você está feliz, que não tem nada. A declaração dele, quando ele bota o nome do filho, é que aquela terra ainda era um lugar de tristeza para ele, porque a ferida estava lá e por isso era tristeza. Quero trazer para vocês, vamos trazer para vocês aqui, a gente identificar aqui na história dele exatamente algumas áreas que provavelmente você vai se identificar e a gente vai ter como trabalhar melhor isso aqui. Primeiro aqui, ele arranca a família do coração, ou ele tira o agressor, ou aquele que ofendeu, ou aquele que te fez algum mal. Aqui pode ser a risca família, do livro da vida. pode ser a família, pode ser um amigo, quem for. Então ele tira do coração, ele tira fora. Olha o que diz aqui o texto que diz respeito a ele, lá em Gênesis 41, 51, diz assim: José deu ao primeiro nome do Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Esquecer, acabar, riscar, não pensar mais. Veja por favor, filho, está dando microfonia. A gente acha que uma alegria, até com o filho, ou algumas alegrias que a gente tem, elas são capazes de fazer com que a gente esqueça ou anular. Ficou sem retorno. Não tem retorno aqui. Cadê Diego? Tá, não? Não tem retorno. Sim, tá baixo. Meu microfone tá baixo, o pessoal tá falando. Estou escutando aqui agora. Então, não tem nenhuma alegria ou viver e trazer alegrias para a nossa vida, achando que essas alegrias vão fazer com que a gente esqueça as questões. E não vão. E aqui o exemplo é um filho. Se tem uma alegria maior do que ter um filho, eu desconheço. Porque é maravilhoso. A gente se sente pleno. É algo sobrenatural a paternidade, a maternidade, principalmente, porque sai da mulher. Então, nem isso foi capaz de apagar, de curar, de livrar ele daquilo. Então, nenhuma outra. Aí você vai ver algumas pessoas que buscam viver alegrias, viver intensamente, manter essa circunstância de vida exatamente como uma forma de proteção, ou uma forma de não pensar mais, ou de não se encontrar mais num ambiente de ser magoado. Agora ele é alegre, agora ele é... Olha, é maravilhoso a gente ser feliz e viver alegria, é verdade, mas às vezes, alguns estão usando uma máscara, para esconder a verdadeira tristeza. Isso. E aí, gostou dessa? Foi Tem uma agora. florzinha na máscara. Ah, foi? Mas eu não li não, sabia? É porque fluiu. Irmãos, José tenta apagar a família do seu coração, mas a Bíblia relata que aqueles 7 anos de vacas gordas vieram. Depois das vacas gordas, as vacas
magras. E houve 7 anos de fome sobre a terra. Com fome, Jacó, o pai, manda os filhos subirem ou descerem, na verdade, ao Egito, para buscar mantimento no Egito. José, a essa época, já era governador do Egito, já tinha sido colocado como governador pelo faraó. E aí a Bíblia relata, em Gênesis 42, a partir do verso 6, diz assim: José era governador do Egito, era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão diante dele. Verso 7, José logo reconheceu os seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia, e lhes perguntou de forma áspera: de onde vocês vêm? Eu quero chamar a atenção sobre essa forma de José se reencontrar com a família que há muitos anos ele não conhecia. Ele tinha cerca de 17 anos, quando a gente começa o relato bíblico. Ele tem cerca de 39 anos nessa passagem aqui. Grande parte desse tempo, finalizando juventude, entrando na fase adulta, José já estava no Egito. Mas quando ele encara de novo aquelas pessoas que ele amava, que era a família, sangue do sangue, ele simplesmente põe uma máscara e finge que não os conhece. Será que nós somos assim? Será que nós somos bons de máscaras? É interessante que enquanto estudávamos eu me lembrei, sabe, na internet quando tem aquelas maquiagens maravilhosas, que pega uma pessoa assim e transforma ela, faz aquele passo a passo até acelerado, e vai pintando e não sei o quê, e aí põe o antes e o depois. Eu fico pensando assim, meu Deus, e quem casar? E que vê só maquiado, só com a máscara, só com o reboco. Só que, irmãos, emocionalmente nós vivemos assim. Nós colocamos a nossa máscara de vir para o culto, e aqui nós somos crentes. Ah, somos. Nós colocamos a nossa máscara para entrar no trabalho. Ah, ali sim. É por isso, irmãos, que a nossa casa é o lugar onde nós precisamos testemunhar primeiramente. O que que os seus filhos pensam a seu respeito? O que que seu marido pensa a seu respeito? Sua esposa fala o que de você? Porque é dentro de casa, irmãos, que a gente fica de cara lavada. É dentro de casa, na comunhão, 24 horas por dia, que não dá para disfarçar, não dá para fingir, não dá para dizer que é assim ou assado. Então é lá que as feridas têm os desdobramentos comportamentais. E vocês se lembram que a gente tem falado? Feridos ferem, curados curam. Então, se você tem alma ferida, certamente na sua casa você vai ter reações para ferir, porque é assim que acontece. E vocês vão ver, inclusive, na vida de José. A máscara que ela está falando, que eu citei inicialmente, que pode ser uma alegria extrema, mas pode ser o contrário, que acabou de ler aqui. Pode ser alguém áspero, que se esconde atrás de uma rigidez, de ser áspero, ser agressivo. Porque você leu essa parte do texto, que ele era agressivo? Sim. Agora, aqui, ó, José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia. A pergunta e lhes perguntou de forma áspera: de onde vocês vêm? A pergunta é: como você reage às questões? Como é a sua reação diante das circunstâncias que se apresentam diante de você? Quando ela falou dessa maquiagem, interessante, é que, para pensar aí, mas isso aqui é só um exemplo, gente. Que a gente não quer mostrar muitas vezes a verdade. A turma toda tira foto para botar na internet. A turminha jovem, eu fico olhando, tira 500 fotos. Pá, 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 pá. Das 500 vai tirar uma, a que ficou melhor. Da uma ainda vai trabalhar a foto, porque os nossos celulares têm recursos. E aí vai lá, bota mais brilho, bota não sei o que, tira marquinha, não sei o que, papá.
Aí fica aquela... Ninguém tira foto de olho inchado acordando de manhã cedo, né, pastor? De cara limpa? Não tira. Isso é forma de máscara, irmão. Acaba que a gente quer mostrar algo que não é a verdade. A gente não é assim. A gente não é daquele jeito ali, não. Hoje em dia não tem jeito, irmão. Para conhecer alguém, se você quer conhecer fisicamente, tem que ir de manhã cedo, acordando, sair do quarto assim, ó. Aí você vai saber quem é mesmo a cara da pessoa. Porque fora isso, até a maquiagem que faz, meu Deus, fica lindo demais. E aí... Gente, eu posso E a contar história uma do coisa? Robocop? Não vou contar não, mas a história Do Robocop? do Robocop. Do Robocop. Gente, você lembrou a história do Robocop, né? Gente, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, já falecido, crente no Senhor, né? E ele arrumou uma namorada, ele já era coroa, né? E arrumou uma namorada. E ela advogada e tal, bonitona, lourona. Gente, eu nunca vi aquela mulher sem maquiagem. E ela acordava e ela saía do quarto maquiada. Irmão, não sou contra a maquiagem, viu, meninas? E outra, nunca vi. É bom. Não, sério mesmo, irmãos, assim, de conviver tipo 15 dias no mesmo ambiente, na casa dos meus avós e tal, que eles estavam lá, e de nunca ver de chinelo, só de salto alto. E aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que será ela sem maquiagem? Eu menina ainda, né? Mas olha só, uma das características aqui de José, que mostram que ele estava com a alma ferida, é que José estava preso ao passado, assim como alguns de nós, né? O capítulo 42, no verso 9, diz assim: lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito dele, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. O passado, irmãos, não resolvido é presente que incomoda. Passado não resolvido é presente que incomoda. Quando o seu passado não está resolvido, ele é mais presente do que passado. Vira fantasma, irmão. Sim. Em qualquer momento da sua vida vai voltar. É um fantasma que vai se mostrar nos seus relacionamentos, que vai aparecer no seu casamento, que vai aparecer nas relações com seus filhos, Relação com Deus, na sua relação com Deus. Então o passado muitas vezes não está no passado. Sabe quando nós ministramos a necessidade de perdoar os nossos agressores para que nós fôssemos curados, e que nós falamos com vocês, é como não perdoar alguém, é como tomar o veneno e esperar que o outro morra. É você trazer essa pessoa para o presente. Ele nunca fica no passado. Alguém que foi estuprada, alguém que foi molestada, alguém que foi abandonada, alguém que foi ferida de forma, e eu falo mulheres, porque eu ministro mais para mulheres e homens também, obviamente, mas alguém que passou por traumas, muitas vezes vivem ou revivem esses traumas, né? Outra característica que a gente vê aqui na vida de José e muitos de nós vivemos isso, é insegurança, é falta de confiança nas pessoas. Acontece muito, e isso a gente que tem aconselhamento e gabinete, a maioria das pessoas que sofrem algum tipo de decepção, desilusão, traição, elas são difíceis de confiar novamente. Colocam uma defesa, fazem disso uma forma de não se magoar mais, de não sofrer mais, de não passar por isso. E aí nós começamos a descrer das pessoas. A gente começa a não ter confiança nas pessoas. A gente começa a ter uma vida superficial com as pessoas, porque não tem como. A vida em comum é relacionamento que precisa ser sincero, Entrega. verdadeiro, precisa ter entrega, precisa ter confiança. E não é porque sofremos uma circunstância que isso deixou de existir. Não. E isso acontece muito no nosso ambiente também. Às vezes entre irmãos, às vezes com pastores. Quantas pessoas vêm para ouvir, para buscar conselho e relatam que foram traídos ou tiveram alguma circunstância até com seus líderes, com pastores, pessoas assim, e agora não conseguem mais ter confiança.
Ou seja, não desfrutam de algo que é realmente verdadeiro, que o Senhor, porque o Senhor colocou sobre nós aqueles que Ele quer que nos ajudem, que a gente possa ter neles o conselho, a amizade. E não é porque aconteceu uma situação que isso não existe, existe, e nós precisamos continuar crendo nos nossos relacionamentos. Sim. Olha o texto que ele fala com o irmão. Quando ele estava com os irmãos, já está acontecendo todo o episódio. Todo episódio está acontecendo. Sou eu? E diz assim, ó: se vocês forem homens honestos, como dizem, a desconfiança, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimentos e matar a fome dos seus familiares. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença, para confirmar o que me disseram. Assim, nenhum de vocês morrerá. Esse episódio aqui, não faz isso que é pior. Eu estou tentando resolver. Então, a falta de confiança, porque foi quebrado lá atrás no relacionamento entre os irmãos. E é normal a gente não querer confiar mais. É normal a gente não querer mais. Pode terminar. Vamos falar, pode. Vocês lembram quando a gente falou que algumas pessoas vivem pelo escudo e outras pela espada? Alguns que se fecham, que se protegem e não confiam mais, e não permitem que alguém entre mais e os magoe e os fira, e outros que se tornam agressivos. E nós já falamos dessas duas coisas aqui. Amém? Pode falar. Não, pode terminar. continuar. Então, Tô gostando olha de só. ouvir você falar. Ah, é? Então, em Gênesis 43, vamos aí no verso 30. Olha só o que acontecia com José. Vamos avaliar novamente. José, coitado, hoje está sendo escrafunchado aí. A essa altura, não suportou mais a emoção de ver seu irmão e saiu depressa, procurando um lugar para chorar. Ele entrou no seu quarto e ali chorou. Verso 31. Depois lavou o seu rosto e saiu, conseguiu conter as suas emoções e disse: sirvam a refeição. Irmãos, se você nunca leu a história completa de José, faça isso. Porque quando os irmãos trazem o filho mais novo, porque olha, eles sobem por causa da fome, eles precisam de comida. José desconfia e não se dá a conhecer aos irmãos. E José fala: vocês vão voltar, mas vocês vão trazer o menino mais novo. E ele prende o mais velho. O mais velho fica no Egito. Eles sobem em um número de 10 irmãos para o Egito. Eles são 12, lembra as 12 tribos de Israel? Só um, que era José, já estava no Egito. 10 subiram, Benjamim ficou com o pai, que era o irmão de José e o filho mais novo de Jacó. Então eles vão para o Egito. Ele faz toda isso que nós estamos contando. Ele tranca na masmorra o mais velho. Ele manda que eles vão de volta para Canaã e voltem com o menino mais novo, com o Benjamim. Benjamim chega e ele vê Benjamim, e aí ele está nesse contexto e diz: a essa altura ele não suportou mais a emoção de ver seu irmão e saiu depressa procurando um lugar para chorar. Entrou no seu quarto. E quantos de nós temos chorado escondido nos nossos lugares secretos? Quantos de nós temos chorado lá nesse canto onde ninguém vê? E aí a Bíblia diz que José lavou o rosto, voltou e mandou servir a mesa como se nada estivesse acontecendo. Quantos de nós não tem chorado, não tem suas dores, suas limitações, escondidos, e lavamos o rosto e voltamos e sentamos e comemos e vivemos e parece que nada aconteceu? Enquanto chorarmos assim no escondido, vocês acham realmente que a cura virá? Enquanto nós só nos lamentarmos sozinhos e isolados, nós nos isolamos emocionalmente.
Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. A relação humana traz cura. Então a gente não pode chorar sozinho. As pessoas acham que podem se curar sozinhas. E elas usam algumas estratégias muito conhecidas. Uma delas é tempo. Deixam passar o tempo, porque acham que o tempo vai curar. O tempo vai resolver. É só não tocar mais no assunto, é só deixar isso para lá, quieto, e dar tempo ao tempo que isso vai acontecer. Não vai. O texto mostra, e é claro, e não só esse episódio, mas vocês lembram também de Jacó e Esaú? Olha lá atrás ali, ó. Olha como isso já aconteceu lá atrás. E é família, hein? Olha lá Jacó e Esaú, quando Jacó é usurpador e tira a primogenitura do irmão e tira a bênção, ele vai embora e pensa que o tempo resolveria. Não resolveu. Depois teve que voltar para ter um encontro com Esaú para resolver o problema. Então, deixa eu te dizer aqui, tempo só não resolve. Às vezes o tempo é importante para a gente não tratar algumas coisas na mesma hora, porque elas podem tomar um outro rumo. O tempo serve para a gente se acalmar, refletir e logo em seguida buscar o conserto. Mas nunca deixar para lá achando que o próprio tempo é aquilo que resolve, porque não resolve. Aqui, peguei do outro. A distância também não cura feridas. José estava longe, estava em outro país, mas as formas dele viver, dele dar nome aos filhos, a vida que ele vivia mostrava que ele estava ainda debaixo dessas dores. Muitas vezes a gente se distancia somente das pessoas. E o tempo vai passando e nós achamos que a distância pode curar as nossas feridas, mas está lá. A ferida está lá. E quando nós nos vemos em alguma situação parecida, alguma circunstância que nos faz lembrar, nós vamos perceber que a ferida está lá. Quer ver outra coisa que parece que resolve? A gente ter vida espiritual, vida com Deus, vida com o Espírito Santo. A gente acha que porque a gente tem vida com Deus, tem experiências com Deus, isso já está resolvido. Isso já me curou. Curou não. Porque ele tinha isso com Deus e não foi curado. E eu quero te dizer uma coisa. Nessa área aí, o Espírito Santo tem um propósito. Não é o de te curar. É o propósito de abrir os seus olhos. De fazer entender o que está acontecendo. Te revelar. Até te consolar. Mas não de curar. Ele está ali para que você entenda que existe. Sabe quem vai curar? A sua decisão. Porque para o perdão a gente tem que tomar uma decisão. A decisão é nossa. O Senhor ensina o caminho. Não é um sentimento. O Senhor revela o problema. Como pode estar acontecendo aqui na vida de alguém? Mas não é a nossa vida com o Espírito Santo que vai resolver. A vida com o Espírito Santo vai nos convencer do erro, do pecado. Porque o Espírito Santo, ele está para convencer da justiça, do juízo e do pecado. Uma vez convencidos, tomamos a decisão de então ser curados, de perdoar, que é um caminho de cura, como aconteceu aqui no final, o desfecho. Mas é uma decisão nossa. Então não adianta apenas ter vida espiritual, vida intensa com Deus, se não houver uma decisão de obedecer aquilo que o Senhor ensina. Sabe uma outra coisa que não cura feridas? O esquecimento. Tem gente que pensa assim: eu quero muito ser curado, mas o que eu menos quero é tocar nesse assunto. Tem gente que enterra assuntos e acha que esqueceu, e na verdade não esqueceu. Então, ainda que a gente não lembre de algumas coisas, essas coisas ainda são capazes de nos influenciar. Agora, para a gente poder caminhar para o final aqui, vamos então entender um caminho de cura? Porque esse texto mostra tudo. Ele mostra lá atrás o passado, onde tudo pode ter começado, e você pode lembrar da sua família, de você. Ele mostra o desdobramento disso, a tentativa de resolver sozinho.
de ter uma vida normal e de deixar isso para lá. Mas quando a circunstância volta, porque uma questão, como vimos aqui, não resolvida, ela vai voltar em várias outras circunstâncias. A gente precisa ver agora então qual foi o caminho que curou ele, o que realmente ele fez e o caminho que ele tomou para ser curado. Diz o texto aqui em Gênesis 45:1, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ou seja, é necessário que você abra o coração e fale, e traga luz, e vá para aquele lugar onde antes você não queria estar, enfrentando ele, para que você seja curado. O choro escondido agora vai se tornar um choro que todos veem. No choro escondido, a Bíblia diz que ele conseguiu conter suas emoções. Quando ele chora diante daqueles que ele amava, da família dele, ele não consegue se conter diante de todos. E o texto diz que todos ouviram. Você Sim, lê? o verso 2 diz assim: e ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio de Faraó. O choro que estava cravado. Irmãos, presta atenção. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais foram as feridas que você viveu. Mas eu tô para ver nascer alguém tão ferido como José. Pense você ser rejeitado pelos seus irmãos. Pense você ser jogado numa cisterna. Pensa aí um menino, um jovem ainda, numa cisterna. A Bíblia diz que ele implorou, ele pediu, ele chorou. E os irmãos endureceram o coração, tanto que se você ler o texto todo da história de José, você vai ver que os irmãos, quando tudo começa a acontecer e começa a dar errado, os irmãos dizem assim: é o sangue de José que está sobre nós, porque ele implorou e nós não ouvimos. Ele pediu e nós não acudimos. Ele chorou e nós não fizemos nada. E José então é jogado ali dentro, para eles pensarem ainda o que iam fazer, para se livrar de José. E aí passa a caravana dos egípcios e eles vendem José, entregam por um preço provavelmente muito barato. José vai para a casa de Potifar depois, fica lá na masmorra, ou na casa de Potifar, depois vai para a masmorra e fica não sei quantos anos preso, encarcerado numa prisão mesmo, física. E a gente olha e diz assim: que homem bem sucedido. Mas ele chora. Quando ele chora, todos ouvem. Quando ele se desnuda, quando ele abre o coração, quando ele mostra as dores, é quando Deus começa a curar o coração de José. Inicia-se a cura de José por conta disso. Você precisa dar nome à sua dor. Sim. A dor tem um nome. A dor tem um dia. A dor tem uma circunstância. Quando José está com seus irmãos, quando ele se revela, ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam, aquele que vocês abandonaram. Aí ele começa a botar para fora tudo aquilo que era a dor dele. Isso tá, pastor, aqui ó, no versículo 4 do capítulo 45, diz assim: disse José aos seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Então não foi necessário que José se desse, se mostrasse, abrisse o seu coração e desse nome à sua dor. Muitas vezes, irmãos, nós temos chorado sozinhos. Muitas vezes nós não damos a conhecer o nome da nossa dor, o nome da nossa ferida. Eu sou o José, esquecido, vendido. Eu sou a Maria, eu fui abusada.
Eu sou a Carla. Meu marido me abandonou. Eu fui abandonado pelo meu pai. Eu fui abandonada pela minha mãe. Eu sou e vivi num orfanato e depois fui adotado. E muitas vezes nós não falamos a respeito disso. Por fim, para a gente finalizar, tome a iniciativa da reconciliação. Olha aqui, então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto. Cheguem mais perto, está no verso 4 do capítulo 45. E no verso 14 do mesmo capítulo 45, diz assim: e José abraçou o seu irmão Benjamim e chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. Em seguida, José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Irmão, José fez o caminho de volta. Você pode tomar a iniciativa, irmão. Eu não sei qual é o caso, mas talvez necessite de você mesmo tomar iniciativa para algumas coisas. Quando a gente está aqui diante da ceia, há uma passagem que mostra que se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, nem é você que tem, mas você sabe que ele tem contra você. Então vá, proporcione a ele ou a ela o pedido de perdão, o conserto, traz luz. Espere que o Espírito Santo faça a obra, mas vá, tente, coloque-se na posição, deseje isso, promova isso. Eu não estou falando aqui sem ter noção do que pode ter acontecido com você, mas independente de qualquer coisa, porque aqui a gente tem um exemplo tão forte. Às vezes a gente não mensura porque está escrito numa folha de papel, e é uma história que muitos de nós até, será que foi assim mesmo? Será que aconteceu? Mas se você crê na palavra, aconteceu, é verdadeiro. A forma que ele viveu, a forma da intervenção de Deus, e aquilo que Deus mostra que pode e deve acontecer para que haja cura. Então, em nome de Jesus, nessa noite, busca isso, ora por isso, fecha os teus olhos. A partir de agora, começa a orar sobre isso. Se essa ministração tocou você diretamente, e eu creio que deve e provavelmente tocou a todos nós. Enquanto estudávamos, líamos muitas coisas e relíamos esses trechos, eu fui relembrando de muitas coisas na minha vida, muitas situações, e até hoje, para hoje, isso vem e vai trazendo luz, e vai revelando. Nenhum de nós não estamos isentos. Todos nós sofremos mágoas, todos nós sofremos feridas, e Deus está proporcionando esses dias para que haja cura. Não é apenas uma informação, não é um estudo apenas, não é conhecimento, é oportunidade. Do mesmo jeito que ele teve a oportunidade quando seus irmãos foram subir ao Egito e ali se encontraram com ele, Deus quer proporcionar um momento para que eu e você, cada um de nós, possamos ser curados, possamos verdadeiramente viver livres. Porque pedir perdão, por exemplo, para muitos é admitir que está errado, mas pedir perdão não traz para o outro a razão. Pedir perdão nos liberta de prisões, de cadeias. É muito mais por nós do que pelo outro, no final das contas.
muito mais para nós do que para o outro, para nos curando, para nos libertando. José foi tão curado, tão maravilhosamente curado, que no capítulo 45, verso 5 diz assim: agora nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. No verso 8 ele diz assim: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele foi tão curado que reconheceu na sua história a soberania de Deus, a costura de Deus sobre a sua história. Você não é obra do acaso. Deus não estava dormindo enquanto você era ferido. Deus não se ausentou enquanto as coisas aconteceram na sua vida. Deus viu, Ele continua no governo, Ele está sentado no trono. Ele tem alvos para você, Ele tem propósitos na sua vida. A sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus, ainda que com marcas. Não importa se você está na cisterna, não importa se você está encarcerado, não importa se você está na barriga do peixe, não importa se você está na cova do leão, nem importa o túmulo, porque ele está vazio. Existem momentos nas nossas vidas que nós olhamos e dizemos: acabou, não tem mais jeito. E Deus vem com todo o amor e com todo o poder, porque Ele é poderoso. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele pode realizar. E Deus está te chamando para uma vida plena, conhecendo a sua história, não sentindo mais as dores, enxergando as cicatrizes, porque a ferida foi fechada. E você pode se lembrar do passado e edificar novas pessoas, outras pessoas, e voltar a conviver com aqueles a quem você ama. Deixe nos pés da cruz, aos pés da cruz, todas essas suas dores, porque você foi curado das suas dores nas pisaduras de Cristo. E Ele quer te ver livre, livre, para viver a plenitude do que Ele tem para você. Se você entrou aqui nessa noite e Deus está fazendo algo no seu coração, na sua vida em especial, eu quero convidar a vir no altar do Senhor. Eu quero que apague essas luzes da frente aqui. Eu quero que você tenha a liberdade de vir aqui e apenas se prostrar e colocar no altar do Senhor toda a tua circunstância, aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que é necessário, talvez uma transformação, talvez uma cura, talvez um pedido de perdão, não sei. Mas é um momento que você pode expressar isso diante do Senhor, você pode buscar cura. Isso é expressão de fé, crendo na palavra, crendo que é Ele que é poderoso para fazer, como foi dito, mais do que você pensa, ou você acredita até, está além da tua fé. Mas quando nós nos posicionamos diante de Deus, Ele é fiel para vir sobre nós e trazer o novo, o renovo, algo novo que a gente nem espera. Mas Ele precisa que eu e você possamos nos apresentar a Ele, colocar diante dEle a nossa vida, colocar diante dEle o nosso coração, a nossa sinceridade, e pedir a Ele a intervenção. Porque não pense que foi diferente na vida de José, foi intervenção dele. O subir dos irmãos para o Egito foi uma intervenção dele para a cura se estabelecer. E talvez seja isso, talvez nesse tempo agora, depois de entender, compreender, confessar, apresentar a Deus, Deus promove a cura, Deus promove o conserto, Deus promove algo que vai transformar. Talvez é com o próprio Senhor o problema de relacionamento. Você pode renovar a sua aliança com o Senhor e buscar voltar a ter um relacionamento curado com o próprio Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nos colocamos diante do Senhor, da Tua palavra, para que o Senhor venha nos ministrar.
Eu coloco a vida dos meus irmãos, cada um de nós, Senhor, que necessita de uma intervenção de cura, Senhor. Seja esses irmãos que vieram aqui na frente e estão declarando isso, Senhor. Seja até aqueles que não vieram, mas precisavam estar aqui, mas por alguma circunstância, não sei, mas que o Senhor possa tratar, curar. Nos cura, Senhor. Mostra para nós tudo aquilo que é necessário. Abre a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, para que a gente possa compreender além daquilo que está à nossa frente. Que o Senhor possa revelar a nós a Tua vontade, para que o Senhor possa vir sobre nós e trazer, Deus, a oportunidade desse conserto, da cura. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por cada um de nós. Eu não apenas oro pelos meus irmãos, eu oro por todos nós, Senhor, porque todos nós, Senhor, precisamos. Talvez muitos de nós ainda não conseguiu identificar, Senhor. Por isso que Davi pedia, Senhor, sonda-me, veja se há em mim algum caminho mau, veja se há algo em mim que nem eu mesmo lembro ou que nem eu mesmo conheço. Talvez seja isso, Senhor. Talvez hoje, para trazer luz, para trazer uma revelação em nome de Jesus sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, Espírito Santo. É o meu clamor a Ti, Senhor. Para que a gente não saia daqui da mesma forma. Para que não seja só conhecimento intelectual, mas que haja sim um desejo sincero de nos apresentar a Ti, Deus, e buscar em Ti força, direção, a forma, Senhor, de sermos curados completamente. É a minha oração, Senhor, em favor de cada um dos meus irmãos. E eu oro em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Espírito Santo.